Aqui eu vou trazer para vocês o processo de pintura da Wandinha e explicando o que eu fiz. Eu comecei com um balde de tinta e colocando as partes que eram um tom de cinza mais claro. E aí eu fui posicionando. Não ficou perfeito, então depois que eu usei o balde de tinta, eu vim com o pincel e vim consertando essas falhas, porque um acabamento bem feito, gente, faz muita diferença. O aplicativo que eu tô usando é o Ibis Paint na versão gratuita, que vocês sempre perguntam. O que eu fiz, né? Nessa parte aqui, eu fui fazendo toda a parte de contorno, porque o balde de tinta não faz isso muito bem. E aí, depois que eu faço esses contornos, eu acho legal essa parte, porque dá pra ver na prática como um acabamento faz diferença. Vocês veem que é uma diferença absurda do começo pra como tá desse jeito agora. Tá, tipo, muito bom mesmo. E é muito satisfatório. Depois que eu faço isso, eu vou fazer isso do outro lado. E aí, o que acontece? Aqui eu já tava fazendo essa parte pensando como que eu ia fazer, porque o cabelo da Wandinha é preto e tem partes da roupa dela que é preta também, né? Cinza e preto. Então eu tava quebrando a cabeça pra ver como que eu ia conseguir fazer isso de uma maneira que o cabelo da Wandinha não sumisse. Porque se colocasse tudo preto ia acabar se perdendo, sabe? Aí o que eu fiz? Eu peguei um tom de cinza mais escuro, é bem escuro, mas não chega a ser um preto. E aí eu fui fazendo essa parte mais escura. Então eu usei vários tons aí de cinza pra tá fazendo a Wandinha, pra que eu não perca nem a line art e nem as características do desenho, né? Fui fazendo manualmente, fui pintando. Eu sou desse jeito. Às vezes eu uso balde de tinta, às vezes eu venho fazendo de forma manual. Vai conforme a minha vibe. Eu acabei percebendo isso, sabe? Eu não sigo o mesmo padrão toda vez que eu vou colorir. Vai muito realmente da vibe. Depois que eu fiz isso dessa forma acelerada, gente, é muito satisfatório para mim estar assistindo aqui, narrando para vocês. Espero que seja tão satisfatório quanto está sendo para mim assistir isso aqui. Mas aí terminei a parte do uniforme, ficou perfeito. Depois a gente vem para a parte do cabelo. Eu peguei um tom de branco gelo, sabe? Um pouquinho puxado pro cinza. E fui fazendo as demarcações da trança, brilho de cabelo, porque eu ia jogar um preto aqui. Jogando preto, eu ia perder a line art, né? Porque também foi feita com preto. Então, eu precisava de subtons para que a gente conseguisse ver os detalhes do cabelo da Wandinha. E aí, eu fui arriscando. Eu peguei esse pincel de cabelo. Esse pincel de cabelo é o meu pincel que vem de bônus no curso do Ibis Paint X. Então, não tem ele para encontrar gratuito no Ibis Paint. Mas vocês podem olhar lá para ver se tem pincel de cabelo. Eu não sei, eu nunca olhei. Eu posso fazer um vídeo caçando pincel de cabelo para vocês no Ibis Paint. Esse aqui que eu tô usando é o meu. Depois eu venho com o preto. E aí, ó, como eu falei para vocês, gente, a partir do momento que eu usasse o preto, ia sumir tudo. Aí o que aconteceu? Eu joguei o preto, mas um preto um pouquinho menos preto que o preto. Basicamente foi isso. E aí eu fui colorindo, tomando cuidado para não perder as formas da trança, porque eu queria muito essa forma das tranças, enfim. Eu nem acredito que eu consegui desenhar a Wandinha. E aí depois disso eu vou pintando absolutamente tudo. Eu sei que parece que tá ficando estranho, mas não está. Depois vai fazer sentido, confia. Pode confiar que vai dar certo. No final sempre dá. Aí eu fui colorindo e fazendo o acabamento. Eu acabei usando o balde de tinta do outro lado, porque eu achei que tava demorando demais. Aí eu fui pintando e fazendo todo esse acabamento. E, gente, caraca, a gente percebe que o poder do acabamento é foda, hein? A gente coloca assim o acabamento, fica muito bom. Nossa senhora. Depois disso eu fui pintando. E aí eu fiz a mesma coisa do outro lado. Eu vim com um pincel pequeno e fui fazendo toda a parte do acabamento. E aí eu fui colocando esses detalhes que vocês estão vendo. E aí eu vou pintar o restante. Eu estava tentando tirar qualquer pontinho que estava em aberto para usar o balde de tinta, porque aí tudo que eu precisaria fazer era o acabamento, porque eu achei que estava demorando demais. E eu estava com uma pequena dúvida se eu tinha memória para isso tudo. Então eu quis agilizar um pouco mais o processo para que não ficasse tão demorado. Porque, cara, é muito frustrante você terminar de fazer tudo e descobrir que você tá sem memória e que não gravou. Então, foi por isso que eu dei uma agilizada com balde de tinta.
Depois disso, eu venho pra franja da Wandinha e vou fazendo toda a parte do acabamento. Agora eu venho com o subtom e diminuo a opacidade. Gente, olha isso. Você diminui a opacidade, fica muito bom. Depois eu fui usando a opção borrar e fui simplesmente deixando sem marcações. Essa parte do borrar do cabelo da Wandinha tava muito marcado, eu não queria marcado desse jeito. Então eu fui fazendo e tirando toda a marcação, fiz de um lado da trança, depois eu vim fazendo do outro lado. E, gente, olha que sensacional que ficou esse efeito. Depois disso, eu venho com um tom mais claro para fazer só o meinho do cabelo, para ser tipo ponto de luz mesmo, sabe? E vou fazendo isso tipo ao longo do cabelo. Eu usei o meu pincel cabelo fino, que são fios finos, e aí eu fui fazendo esse acabamento por todo o cabelo, como vocês podem ver. Vou fazer do outro lado também, faço de um lado, faço do outro, bem menor do que o outro que eu usei, sabe? Isso tudo para dar mais característica, mais detalhes pro cabelo da Wandinha. Então, no final das contas, não é para perder o tom do cabelo dela, é só para dar detalhes, sabe? Dar efeitos. Faz muita diferença, gente, realmente, muita diferença. Depois eu vim diminuindo a opacidade. E aí, diminuindo a opacidade, eu estava em dúvida se eu usava a função borrar também, mas decidi ir para a pele. Usei esse tom de pele mais acinzentado, é um tom de pele pálido, puxado para o acinzentado, que para mim tem tudo a ver com a Wandinha. E aí eu fui colorindo e preenchendo. Depois que eu fiz isso, a gente vem para a parte de acabamento. E aí eu percebi que eu esqueci de pintar a sobrancelha da Wandinha, pintei a sobrancelha dela. E agora sim eu vou para a parte do acabamento da pele da Wandinha. Peguei um tom mais acinzentado ainda, vocês podem ver que é cinzentado mesmo, assim, para pegar realmente esse efeito da Wandinha. E fui colocando sombras ao longo do rosto dela, que eu achava que tinha coerência. Eu tentei colocar uma quantidade maior de sombra para o lado esquerdo, que era onde a sombra teoricamente estava pegando. E aí eu fui fazendo alguns acabamentos assim que vocês estão vendo, mas não vai ficar desse jeito. Eu vou esfumar algumas partes, para não ficar marcado, principalmente aquela parte ali do nariz. Fui fazendo a sombra do cabelo dela e eu acho muito linda essa sombra, gente. Olha que lindo que fica. Eu acho muito legal. E é impressionante o poder que tem fazer o sombreamento, né? Depois eu venho esfumando algumas partes do nariz, igual eu falei pra vocês. Vim com um tom mais roxeado para fazer o batom da Wandinha, porque o batom que a Wandinha tá usando é mais roxeado. É um roxo nude, digamos assim. E aí foi o que eu tava tentando alcançar aqui. Depois que eu pintei a boca da Wandinha, eu vim com um tom mais escuro para fazer sombra também na boca dela, porque eu achei que ia fazer muita diferença. Fui fazendo todos esses detalhes, aí ficou faltando a parte do olho da Wandinha. Para isso eu tirei a parte do cor de pele, né, que seria o branquinho do olho. Depois que eu fiz isso, eu venho pintando o olho dela de preto, porque o olho dela é muito escuro. Faço de um lado, depois faço do outro, depois venho na camada de cima fazendo o acabamento que estava faltando. Gente, olha que sinistro, ficou muito legal. Depois eu ponho o brilhinho no olho da Wandinha. E aí eu fui acrescentando algumas sombras cinzas ao longo. Ficou desse jeito, espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.